Nessa aula nós iremos criar os canais de Bump e de Glossless através da textura de Fuse. Então eu vou pegar a minha textura que eu já criei, a textura que nós criamos na aula anterior, já sem as emendas, eu vou levá-la para o Photoshop. E eu vou abrir também a minha textura original, aquela em PSD que nós salvamos. Também vou abrir no Photoshop. Nós vamos utilizar dessa textura em PSD que nós temos com todas as layers separadas, nós vamos utilizar apenas as layers de cor do meu tubarão, que são essas daqui. No meu caso, então, eu tenho 3 layers, eu posso mesclar elas. Então aqui eu tenho a cor base, sem a aplicação dessas pequenas marcas de riscos e tudo mais. Nós vamos utilizar essa cor base aqui para tentar anular um pouco essa diferença entre o branco e o preto, pois isso no Bump vai causar uma elevação muito maior na barriga do que nas costas do personagem. Então, nesses mapas de brilho e de pequenas elevações, nós não podemos ter contrastes muito grandes entre claro e escuro em áreas que devem ser apenas pintadas e não que realmente representem um relevo no meu personagem. Então eu vou copiar com as teclas Ctrl A, Ctrl C. Estou copiando apenas a cor, então sem a textura. E agora aqui na minha textura completa, que é apenas um JPEG, então eu tenho apenas uma única layer, eu vou colar, Ctrl V. Colei minha imagem por cima. Agora eu vou recortar essas partes com a layer de cima selecionada, eu apenas tirei a visualização dela. Vou usar a ferramenta de laço e vou recortar essas partes onde eu tenho a cor interior da boca, dos olhos e os dentes. Vou excluir isso da minha imagem. Agora eu posso voltar a habilitar com a tecla Delete. Eu apaguei aquela área. Muito bem. Então agora nós vamos utilizar aqui um modo de mesclagem para tentar anular as cores. Mas antes disso eu vou inverter essas cores com as teclas Ctrl I. Então o que era claro se tornou escuro, o que era escuro se tornou claro. E agora com o modo de mesclagem Overlay, sobrepondo este meu mapa, nós podemos ver que já diminuiu bastante a diferença entre as partes claras e escuras. É claro que teremos alguns ajustes. Essas áreas que ficaram mais marcadas aqui, mais escuras, são as áreas que nós fizemos as correções de emenda na minha textura. Então nós iremos tirar essas áreas agora. Mas eu posso fazer mais um último ajuste com a minha layer de cor selecionada, a que está em modo de overlay. Eu posso adicionar um levels, então Ctrl L, eu acesso aqui os meus levels e eu vou forçar um pouco mais com que essas cores fiquem em um tom só de cinza. Então eu vou trazer aqui mais as cores claras, as cores escuras, ajustar o tom médio também, até que eu quase não possa mais ver essa divisão entre as duas cores. Ok, então aqui eu acho que já temos um início legal. Agora eu vou mesclar essas duas layers e fazer esses pequenos ajustes, retirando essas áreas manchadas. Eu tenho que tomar muito cuidado para que não volte a ficar as emendas na minha textura. Então eu vou com as teclas Ctrl E, mesclar as duas layers. E agora com a ferramenta Carimbo, eu vou apagar algumas áreas, como por exemplo, o buraco do olho. Como é uma parte modelada, eu não preciso gerar um bump nela, na parte interna do olho, então eu vou apagar, assim como a narina do meu tubarão. E agora essas áreas mais escuras, que eu tenho que tomar muito cuidado para não invadir demais aqui próximo aonde fica o corte da malha, senão eu voltarei a ter os mesmos problemas de emendas. Vou retirar aqui também. Sempre buscando cores próximas às áreas que eu quero limpar aqui, para que não corra risco de estragar nossa textura.
Vou suavizar essas áreas que ficaram bem marcadas, a diferença entre a cor clara e a cor escura do meu tubarão. Muito bem, agora também eu posso apagar essas guelras, pois elas já estão modeladas no personagem, então eu não preciso criar elas com um bump, por exemplo. Então eu vou simplesmente apagá-las aqui utilizando a ferramenta carimbo. Farei isso do outro lado também. Então eu já tenho a minha base pronta, e agora a partir dessa base eu vou criar o bump, o mapa de relevo e o mapa de brilho. Agora eu vou duplicar essa base criada aqui. Eu posso fechar sem salvar já o meu PSD do tubarão com as layers separadas. Vou selecionar aqui com as teclas Ctrl A, selecionar tudo, vou copiar, Ctrl C, arquivo novo, ele já vai estar no tamanho 3000 por 3000, ok. E agora eu vou colar, Ctrl V. Então eu tenho agora aqui dois mapas. Um deles será o bump e o outro será o specular. Eu vou criar a partir desse o mapa de bump. Quando eu aproximo, eu vejo que tem muitas ruguinhas, muitas imperfeições na pele. O tubarão ele tem algumas partes lisas no couro dele também. São poucos relevos que nós temos marcados mais no animal. Então eu posso amenizar isso suavizando as áreas que eu tenho uma menor taxa de contraste de cor. Então eu vou em filtro, blur, surface blur. E com isso eu posso diminuir o raio aqui do meu blur ou aumentar. E em threshold eu vou diminuir até que somente alguns arranhões apareçam. Eu vou aumentar o raio aqui da suavização. E eu posso agora ir testando os valores de threshold. Como 6 aqui eu acho que gerou um valor legal. Então nós temos algumas manchas de cor aqui. Nós temos bem marcado essas áreas mais profundas no meu tubarão. Eu acho que aqui nós já temos um mapa de bump legal para utilizar. Eu posso salvar com as teclas Ctrl Alt S. Então aqui nós temos já o mapa de Fuse. Eu vou salvar esse como bump, salvar, ok. E agora nessa outra parte aqui mais crua, nós vamos criar o specular. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou intensificar mais as áreas claras e deixar apenas algumas áreas um pouco mais escuras. Então eu vou com levels, com as teclas Ctrl L, eu acesso levels aqui, eu vou puxar este pino das áreas claras mais para próximo ao meio, onde nós temos esse grande pico aqui de cor, de tons. Eu vou trazer um pouco também a parte escura, mas eu vou deixar a minha imagem mais voltada para as cores claras mesmo. Tomando muito cuidado para não estourar também muito branco. Então se eu trouxer muito, nós vemos que estourou aqui a minha imagem, eu perdi toda a visualização da textura. Então nós vamos deixar uma média aqui que nós possamos ver essas áreas mais claras, mas que nós tenhamos também algumas áreas escuras bem marcadas, que vai dar um efeito legal. E vamos deixar mais ou menos assim. Então esse canal aqui nós usaremos para o brilho. Eu não vou levar muito em consideração aqui a parte interna da boca, os dentes e os olhos, pois nós vamos separar isso em outras texturas lá no 3D Studio Max. Então eu estou olhando mais o corpo do tubarão. E é mais ou menos esse resultado que nós precisamos. Então com as teclas Ctrl L nós vamos ajustando o brilho até ter uma imagem mais clara, porém com áreas escuras ainda bem marcadas. Eu posso já salvar essa imagem, Ctrl Alt S. Escolher aqui JPEG, salvar como brilho, salvar, ok. Agora nós podemos voltar para o 3D Studio Max. Então aqui eu tenho o meu tubarão apenas com a cor aplicada, apenas com o canal de cor. Eu vou até fazer um render aqui, para que nós possamos comparar depois.
Então, F9. Aqui está o meu tubarão apenas com um canal de cor aplicado. Vou até fazer um pouco maior essa imagem para que possamos ver bem a diferença. Então eu tive um render bem rápido aqui, razoavelmente bem rápido, 17 segundos. E nós estamos apenas com o canal de cor aplicado, sem alterarmos nada de configuração ou de aplicar nenhum outro mapa. Eu vou clonar aqui apenas para nível de comparação esse render, vou abrir uma nova janela, deixar ele minimizado aqui. E agora nós iremos aplicar as outras texturas para vermos a diferença. Então pressionando a tecla M, eu vou abrir o Material Editor. E agora nós temos aqui o slot da textura do tubarão selecionado. Eu tenho a cor aplicada aqui no canal de cor, estou utilizando o material ArcDesign. Agora nós vamos aqui no canal de Bump, vamos escolher Bitmap e selecionaremos o mapa Bump que nós acabamos de criar. Vou abrir ele. Ok, e eu vou deixar aqui o valor do Bump em 0,2. Vamos fazer agora um novo render apenas com o mapa Bump adicionado. O render já está demorando um pouco mais e nós podemos ver que já criou pequenas rugosidades aqui na pele. E este valor de bump eu utilizei 0,2, mas também é um valor muito variável, que às vezes até de acordo com a cena, você pode querer mostrar um pouco mais esses detalhes da pele ou um pouco menos. Então o valor de bump é bem opcional, cada um utilizar o que achar melhor para o seu personagem. De 17 segundos de render já foi para 24 segundos. E nós temos esse resultado. Então deixa eu focar mais aqui no rosto do tubarão. Então, como nós podemos ver, já criou alguns detalhes já a mais, que são detalhes que nós não criamos com modelagem, nós criamos apenas com textura. Voltando agora aqui no meu material, eu vou adicionar em Glossiness, aqui no reflexo, nós vamos adicionar o nosso mapa de brilho. Este mapa ele fará com que as partes mais claras fiquem mais brilhantes e as áreas mais escuras fiquem mais opacas, com menos brilho. Eu vou arrastar esse mapa aqui também em Color, aqui nessa caixa de Color. Vamos criar uma instância desse mapa, então tudo que eu alterar em um será alterado em outro. E agora aqui em Output, entrando no mapa, nós vamos clicar aqui no M, onde esse mapa acabou de ser aplicado, em Output. Nós vamos alterar o valor aqui para 2 ou 3, sempre observando o quão molhado, o quão brilhante nós queremos que o tubarão esteja. Então se eu adicionar aqui 2, nós veremos que ele terá algumas áreas mais secas e outras mais brilhantes da pele. Vamos fazer um render aqui já para ver a diferença dessas alterações. Então eu já consigo ver claramente aqui que temos áreas que recebem mais brilho, mais iluminação, áreas que recebem menos. Isso dá um efeito bem realista no nosso personagem. Acho que já chegamos em um patamar legal aqui utilizando 2 em Output. Vocês vão testar os valores de vocês. Às vezes a textura não ficou 100% igual, então os mesmos valores não funcionarão muito bem. Eu vou apenas diminuir um pouco o reflexo aqui, está 0,6, vou colocar 0,4. E os demais parâmetros eu posso manter como estão por enquanto. Agora nós vamos separar aqui as texturas dos olhos, da parte interna da boca e dos dentes em outros materiais. Eu vou descer aqui para liberar novos slots de materiais. Eu vou selecionar o meu tubarão aqui em Edit Poly e vou clicar aqui no modo de seleção por elemento e vou selecionar os dois olhos dele. Com os dois olhos selecionados, eu estou com um novo slot selecionado aqui também. Eu posso clicar neste botão para assimilar
o material que eu estou selecionando aqui no slot ao objeto que está selecionado. Clicando aqui, posso desativar a seleção do elemento e nós vemos que o olho dele ficou cinza. Então, esse novo slot aqui é o material do olho. O olho não está mais dentro desse material que nós usamos para a pele. Nesse novo slot, eu vou adicionar aqui a cor preta. O tubarão branco ele tem um olho 100% preto. Eu posso habilitar aqui o background para ir vendo essas alterações de reflexo que nós vamos fazer agora diretamente aqui. E eu vou fazer este reflexo, eu vou criar um reflexo aqui. O tubarão branco ele também não possui uma pupila visível, ele é completamente negro, porém ele tem um reflexo bem marcado nas áreas laterais assim, do olho, nas arestas do olho. Então, para eu fazer esse reflexo aqui, de uma forma que corresponda ao olho do animal mesmo na realidade, eu vou habilitar o BRDF, que é o modo de índice de refração aqui, por IOR. Então, nós vamos utilizar um índice de refração real, um valor que existe na natureza. Por exemplo, o índice de refração da água é 1,333. E para o olho, nós vamos utilizar um valor de 0,82. Então, eu vou pressionar o Enter. Observem aqui no slot de material como vai alterar. Nós podemos ver que as áreas mais ao redor do objeto que estiver aplicado esse material, elas serão muito mais reflexivas do que a área central. Então assim nós vamos dar um aspecto bem diferenciado ao olho. Eu vou apenas adicionar agora aqui um bump. Nós vamos clicar no botão aqui de None. E eu vou escolher um mapa Noise. Então, nós vamos escolher aqui um Noise. Ok. Eu vou selecionar o modo, o tipo de noise, o tipo de ruído em fractal. Nós vamos fazer um ruído mais acentuado. Porém, o tamanho desse ruído eu posso colocar 0,12, eu posso colocar um valor bem pequeno, pois é apenas para gerar um pequeno detalhe aqui de noise. Talvez 1,2, vamos fazer algum render para testar. E aqui no bump também eu vou utilizar um valor bem pequeno, 0,2, por exemplo. Aproximar um pouco mais do olho e vamos fazer um novo render para ver o resultado. Não gerou o efeito esperado aqui no olho, então vou aumentar um pouco mais o índice de refração. Aliás, vou diminuir ele para aumentar essa aresta mais reflexiva. Fazer um novo render. E agora eu já tenho o resultado legal aqui. Então nós podemos ver, só com o reflexo eu consigo simular uma pupila do personagem. Então é esse reflexo que está... Esse tipo de reflexo por IOR, escolhendo os valores corretos lá que estão gerando essa pequena silhueta aqui. E de acordo com a posição que o tubarão estiver, essa silhueta vai ficar mais ou menos acentuada. Isso vai causar um efeito bem legal. Eu posso diminuir aqui mesmo para 0,12 o valor do bump. Eu achei que ia ficar muito baixo, mas 1,2 ficou muito alto. A distorção no olho. E agora nós faremos a mesma coisa com os dentes. Eu vou selecionar aqui apenas os dentes, entrando em Edit Poly. Vou selecionar o modo de seleção aqui por elemento. Vou passar a seleção em tudo, mas eu vou retirar a seleção da parte interna da boca do tubarão. O olho aqui acabou selecionando também, então vamos garantir que apenas os dentes estejam selecionados. Pode pressionar F3 para facilitar a visualização. E agora eu vou adicionar um novo slot aqui ao dente, da mesma forma que nós fizemos com os olhos. E nos dentes eu vou adicionar a cor, a textura que nós criamos lá de cor, então diffuse. Posso habilitar a visualização aqui no viewport. E eu vou adicionar aqui o bump, também o bump que nós criamos lá atrás. Eu vou fazer um render para ver o que eu precisarei alterar nesses valores de bump e de diffuse. Eu achei que os dentes já ficaram legais aqui, apenas com essas configurações base.
Vocês podem alterar as configurações para chegar em resultados mais realistas, se vocês quiserem. Apenas o olho aqui, eu achei agora que o bump ficou muito marcado. Ficou de um tamanho bom, mas ficou excessivamente marcado. Eu vou diminuir a força de aplicação aqui do bump de 0,2 para 0,1. E vou fazer um novo render aqui, pegando o personagem bem de lateral. Certo, então nós já temos uma textura bem legal aqui, bem funcional na hora de aplicarmos esse personagem em ambientes reais. Vou apenas fazer agora a parte interna da boca do meu tubarão. E para isso eu vou voltar a selecionar um elemento, vou selecionar aqui apenas a parte interna. Nós escolheremos um novo slot de material, vou arrastar para a parte interna da boca. Vou clicar em Color, vamos escolher o bitmap de cor. Aqui, muito bem. Eu vou habilitar a visualização dessa cor na viewport. Eu vou diminuir aqui o reflexo para 0,2. E eu vou adicionar em bump eu posso adicionar ou um noise ou um smoke para causar uma distorção maior nessa parte interna da boca. Eu também posso corrigir a textura fazendo bem mais escura essa área, apesar que ela estará normalmente com bastante sombra, mas aí é opcional também. No outro tubarão que eu uso nos vídeos eu fiz bem mais escura a parte interna da boca, com mais detalhes também. Aqui eu estou fazendo de uma maneira mais simples para agilizar o processo. Mas é interessante que vocês testem vários estilos de texturas e de mapas para todas as áreas do personagem. Eu adicionei um mapa de fumaça aqui na parte interna da boca, no canal de bump. Eu diminuí um pouco o valor, vou fazer um render frontal para que nós possamos tentar ver como está a parte interna da boca. Apesar que eu acho que pela sombra não será possível conferirmos corretamente. Muito bem, eu vou manter como está, com essas configurações que estão atuais. E na hora de adicionarmos esse personagem no ambiente real, nós teremos chances ainda de fazer algumas alterações. Então, este é o nosso resultado dessa aula. Nós criamos uma textura no Photoshop. Com essa textura base, nós criamos outros canais de brilho, canais de pequenos relevos na pele. E ajustamos os shaders para que funcionem bem com esses canais e criem o resultado esperado. Então nós temos aqui uma textura do tubarão, ele tem áreas mais molhadas, áreas mais secas, como será um tubarão, entre aspas, terrestre. É legal ter essa variação de umidade na pele dele, e nós conseguimos isso com o canal de brilho. Na próxima aula nós daremos início à criação do rig do meu tubarão, então nós criaremos o esqueleto do tubarão e depois faremos o skin dele para que possamos deixá-lo pronto para uma animação. Após estar com o rig, com o skin pronto, nós podemos voltar e fazer pequenos ajustes na textura ainda. No canal de bump, no canal de specular também, se vocês notarem que no seu tubarão continua aparecendo emendas em um dos dois canais ou em ambos, você pode levar novamente ele para o Moodbox e corrigir essas emendas de cada um dos canais criados, dos novos canais criados, mas fazendo os ajustes com calma lá no Photoshop, nós podemos evitar também muito bem esse retrabalho. Fazer um último render frontal aqui do tubarão e nos vemos na próxima aula.